Uma resposta ao pastor Adolfo Soares. Este vídeo é uma resposta a uma declaração que o pastor Adolfo Soares fez em um de seus vídeos sobre Apocalipse capítulo 4, verso 2 e 3. Muitos ensinos sobre a personalidade de Deus estão sendo usados pelos pastores adventistas do sétimo dia, para estabelecer uma falsa ideia sobre Deus. Ensinos que nem a Bíblia e o espírito de profecia apoiam. Infelizmente, muitos adventistas não estão suspirando e gemendo, por causa dessas abominações, que estão sendo ensinadas pelos pastores de hoje. Como nos é dito em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. E somente aqueles, que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja, recebem o selo de Deus. E eu quero esse selo. E você? Observe agora o que ele disse, e depois vamos analisar essa declaração. Ouça o que ele está ensinando. Para contemplar esses eventos, o apóstolo João informa que recebeu um convite, através de uma voz, para ver as realidades celestiais. No início da visão, ele se depara com um trono no céu e vê a majestade e realeza do Deus tripessoal. E realeza do Deus tripessoal. Desse modo, ele descreve as três pessoas da Trindade: o Pai no trono, o Filho entronizado junto ao Pai e o Espírito Santo diante do trono. Isso que o pastor falou é um absurdo. Uma loucura completa. Onde ele tirou a ideia de que Apocalipse 4, 2 e 3 está mostrando no trono uma pessoa dividida em três, um Deus tripessoal. Para apoiar esses ensinos eles inventam palavras como Deus tripessoal, Deus triuno, divindade triuna, etc. O que os pioneiros fundadores das nossas doutrinas falaram a respeito dessas palavras inventadas, para ensinar uma doutrina? Doutrinas que requerem palavras inventadas pelo homem para expressá-las, são doutrinas inventadas. O pastor não considera Deus como uma única pessoa. O Pai, que está no santuário no céu sentado no trono. Em vez disso, ele se refere a Deus como um ser tripessoal. Isso é acabar com a personalidade de Deus, que é tudo para nós. O ensino de que Deus não é um ser pessoal, mas é três. Que ele é um Deus tripessoal. Não tem apoio bíblico e do espírito de profecia. É uma visão errada de Deus. Observe o que diz Apocalipse 4, 2 e 3, e note como o pastor está errado. Apocalipse 4, 2 e 3 diz: E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Apocalipse capítulo 4, 2 e 3, nos mostra o trono celestial, e uma pessoa assentada nele. O ancião de dias, que é Deus Pai. Ele é um ser pessoal e espiritual. Aqui João vê um trono. E um assentado sobre este trono. E não três. É o ancião de dias. Que é Deus Pai. Ele é um ser pessoal e espiritual. E também diz: E aquele que estava assentado, e não diz aqueles que estavam assentados. E aquele que estava assentado, tinha a aparência da pedra jaspe e sardônica, e um arco-íris ao redor do trono como uma esmeralda. Aquele que está sentado no trono, indica que é uma pessoa, e não três pessoas. E o contexto indica claramente que é Deus Pai. Deus, através de sua mensageira, denuncia aqueles que, como o pastor Adolfo, nega que Deus é um ser pessoal. Vamos ver três textos. Há muitas questões em nosso mundo hoje, em relação ao Criador não ser um Deus pessoal. Deus é um ser, e o homem foi feito à sua imagem. Desde a minha infância, recebi instruções claras de que Deus é uma pessoa, e que Cristo é a imagem expressa da sua pessoa. Deus é espírito, não obstante é ele um ser pessoal, visto que o homem foi feito à sua imagem. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho, Jesus, o resplendor da glória do Pai, e expressa a imagem da sua pessoa. Ellen White revela claramente que Apocalipse 4 e 5 se aplica à inauguração de Cristo como sumo sacerdote no santuário, em sua ascensão. Em Apocalipse 4, o Pai é visto por João sentado sozinho no trono, na sala do trono celestial, o lugar santo,
enquanto o céu se prepara para receber Jesus quando ele retornar, vitoriosamente da terra, em sua ascensão. Atos 1, 9 a 11, nos diz que Jesus foi levado ao céu em uma nuvem. Antes de Jesus chegar, o Pai foi visto sentado em seu trono sozinho em Apocalipse 4, 2. Significativamente, neste ponto, Jesus ainda não havia chegado. Então, não estava sentado no trono com o Pai, como disse o pastor Adolfo. O Pai estava só em seu trono. Em Apocalipse 5, 6, Jesus, que venceu o diabo, a carne e o mundo, aparece em cena, como um cordeiro como havendo sido morto. Cristo apareceu como alguém que venceu e foi capaz de sentar-se com seu Pai em seu trono. Então ele se junta a seu Pai que estava esperando por ele, e se assenta no trono do Pai à sua direita. Uma canção é então cantada exaltando Jesus como aquele que foi morto para redimir a humanidade. Isso é feito por milhões de anjos, serafins e querubins. Apocalipse 5, 11. Sobre essa cena Ellen White diz: Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Os braços do Pai circundam o Filho, e é dada a ordem. E todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais, a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. De acordo com a palavra de Deus, o Espírito nunca se senta no trono celestial. Somente Deus Pai e seu Filho unigênito estão sentados no trono celestial. Isso é confirmado pelo Espírito de profecia e pelas Escrituras, como veremos. Vamos ver dois textos da Bíblia e do Espírito de profecia a respeito desse ponto. Atos 2, 30 diz: Portanto, sendo um profeta, e sabendo que Deus havia jurado com juramento a ele, que do fruto de seus lobos, segundo a carne, ele ressuscitaria Cristo para se sentar em seu trono. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu Filho, e mostrar a relação que este mantinha, para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Vi um trono, e nele estavam sentados o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua bela pessoa. A pessoa do Pai eu não conseguia contemplar, pois uma nuvem de luz gloriosa o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha uma forma semelhante à sua. Ele disse que sim, mas eu não conseguia contemplá-la, pois, disse ele, se você contemplasse a glória de sua pessoa, deixaria de existir. Na nova terra, apenas dois seres divinos estarão sentados no trono: Deus, que é o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse 22, 1 e 3 diz: E mostrou-me um rio puro da água da vida, límpido como cristal, procedente do trono de Deus e do Cordeiro. E não haverá mais maldição, mas nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apenas dois seres divinos têm um reino: Deus que é o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Efésios 5, 5 diz: Pois bem sabeis isto, que nenhum devasso, nem impuro, nem avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. De acordo com a crença do pastor Adolfo, Deus não é um ser pessoal, uma pessoa única, mas é um ser dividido em três, um Deus tripessoal. Uma unidade de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um Deus. Quando olhamos para a declaração dos princípios fundamentais, descobrimos que o primeiro ponto trata da personalidade de Deus e sua presença.
Os adventistas do sétimo dia acreditavam que existe um só Deus, um ser pessoal, espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares, por seu representante, o Espírito Santo. Salmo 139, 7. A personalidade de Deus é expresso nos termos um ser pessoal e espiritual. Este Deus, um ser espiritual pessoal, é chamado de um Deus, e não um ser tripessoal, um Deus que é dividido em três partes. Nossos pioneiros identificaram Deus como o Pai, porque a segunda crença fundamental se refere ao Filho do Pai eterno, por quem criou todas as coisas. O Espírito Santo é a onipresença do Pai. O Espírito Santo, na crença fundamental número 1, não tinha uma definição separada do Pai. Ellen White nos mostra que a personalidade de Deus era um pilar da nossa fé, unida com a mensagem do santuário. Aqueles que procuram remover os velhos marcos, não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas, sem uma âncora. A personalidade de Deus e de Cristo, de acordo com a irmã White, é o pilar da nossa fé e um marco. Os pilares da nossa fé eram ensinamentos claros e definidos. O santuário só mostra 2 seres vivos, não 3. São apenas 2 seres. Veja isso. Desde a eternidade, houve uma unidade completa entre o Pai e o Filho. Eles eram 2, mas pouco menos que idênticos, 2 em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Esta explicação do pastor Adolfo não é uma compreensão bíblica de Deus, mas é uma especulação filosófica. Existem centenas de citações na Bíblia mostrando que Deus é um ser único, pessoal e individual, Deus Pai. Deus é sempre mencionado no singular como um ser individual, pessoal e único. Deus nunca é mencionado na Bíblia como um Deus tripessoal. Deus também não é mencionado desta forma nos escritos de Ellen White. Negar a personalidade de Deus é a mais flagrante descrença. É quase uma blasfêmia. Destrói de um só golpe a divindade de Deus e virtualmente abole a divindade. Derruba os fundamentos da religião cristã, substituindo o Deus da Bíblia, que tem sua morada no céu, por um Deus dividido em 3 partes. O Deus da Bíblia habita no céu, tem um trono real, cercado por uma inumerável hoste de anjos reais, que são enviados como mensageiros por todo o seu universo infinito. Este falso ensino do pastor Adolfo de que Deus é um ser tripessoal é um dos artifícios mais sutis de Satanás. Ele deturpa Deus, e é uma desonra à sua grandeza e majestade. Este ensino a respeito de Deus, conforme apresentadas pelo pastor Adolfo Soares, não estão em harmonia com os ensinamentos de Cristo. O Senhor Jesus veio a este mundo para representar o Pai. Ele não representou Deus como um ser tripessoal, mas como um ser pessoal. Os cristãos devem ter em mente que Deus tem uma personalidade, tão verdadeiramente quanto Cristo. Cristo e os apóstolos ensinaram claramente a verdade da existência de um Deus pessoal. Cristo veio como um Salvador pessoal ao mundo. Ele representou um Deus pessoal. Vejam estas advertências que Deus nos dá. Nestes dias, muitos enganos estão sendo ensinados como verdade. Alguns de nossos irmãos têm ensinado pontos de vista que não podemos endossar. Estão surgindo ideias fantasiosas, interpretações forçadas e peculiares das Escrituras. Alguns desses ensinos podem parecer agora apenas jotas e tios, mas crescerão e tornar-se-ão laços para os inexperientes. Devemos ter cuidado para não interpretarmos mal as Escrituras. Os ensinamentos claros da Palavra de Deus não devem ser tão espiritualizados, que a realidade seja perdida de vista. Não se deve exagerar o significado das frases da Bíblia, num esforço para trazer à tona algo estranho a fim de agradar a fantasia. Tomai as Escrituras tal como são lidas. Há um Deus pessoal, o Pai. Há um Cristo pessoal, o Filho. Investir tempo refletindo sobre a identidade de um Deus tripessoal. Onde é que está escrito na Bíblia e no Espírito de profecia que nós temos que investir tempo refletindo a respeito de um Deus tripessoal? A Bíblia diz em João 17, 3, que temos que conhecer um Deus pessoal.
o único Deus verdadeiro, e seu Filho Jesus Cristo, e que essa é a vida eterna. Não diz para conhecer um Deus dividido em três, um Deus tripessoal. Um privilégio dado por Deus. Todos nós, somos abençoados com a liberdade dada por Deus de crer no que desejarmos. Quanto a nós do grupo de Cutia, permaneceremos com o que Deus revelou por meio das Escrituras, também com o que nos mostrou por meio dos escritos de Ellen White. Nesses escritos inspirados, descobrimos que Deus Pai é sempre mencionado como um ser individual e pessoal. Não encontramos nenhuma especulação filosófica, como a encontrada na doutrina da Trindade. Certamente, Deus nunca é descrito como um Deus tripessoal.